Seja muito bem-vindo ao quinto episódio desse podcast que está dando o que falar, porque a gente conversa coisas sobre Deus, a gente conversa coisas sobre como aplicar a palavra do Senhor na nossa vida, no cotidiano, e já cumprimento quem está nos assistindo. Chega mais, porque aqui a gente está além do sábado, e é por isso que esse episódio, que é além do sábado, é lançado no domingo. E a gente está com convidados especiais hoje, além do pastor Saulo, além do pastor Victor, nós também estamos com o Vitor. Então, se eu confundir alguma vez o nome deles, faz parte aqui do processo da dislexia, tá bom? Então, Vitor, se apresenta, me diz o que é que você faz, conta pra galera, cumprimenta a turma e, na sequência, eu vou pedir pro pastor Saulo fazer a oração. Pessoal, uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo, tá bom? Hoje eu estou trabalhando no colégio adventista como monitor, trabalho junto com o Luiz aqui, outras pessoas também. E no momento eu estou estudando para concurso, eu já fiz publicidade, eu pretendo um dia me tornar bombeiro militar, se Deus quiser. Paz, parabéns. Concurseiro, concurseiro e futuro bombeiro. Pastor Saulo, pede a benção, porque, depois da benção, eu já vou perguntar direto para você como é que essa relação das divindades. Estava rolando uma briga, um ringue entre as divindades do Egito e o Deus de Israel. Vai lá, pede a benção para a gente. Muito bem, vamos orar? Deus e Pai, vamos iniciar agora o nosso estudo. Te pedimos a iluminação do Teu Espírito, Tua presença entre nós e também abençoe os nossos queridos ouvintes, aqueles que estarão assistindo de alguma forma, que esta mensagem possa trazer enriquecimento espiritual para cada um. De forma especial, te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor Saulo, pastor Victor, quase pastor Vitor. Seguinte, estava rolando uma briga entre as divindades, era isso que estava acontecendo. Havia o plano mais básico entre o povo de Israel ali e os egípcios, entre os humanos, mas havia uma batalha cósmica acontecendo ali. É isso mesmo que a gente está entendendo nesse episódio, nesse estudo, o quinto estudo da lição. A guerra, ela era física, né? Tinha essa rivalidade ali real entre o povo de Israel e o povo do Egito, né? Tanto é que Moisés um dia encontra um egípcio maltratando alguém da sua terra, um compatriota seu, e a reação natural dele foi usar a violência, a força para neutralizar o oponente. Então havia essa rivalidade entre as nações. Isso é real. Mas eu penso que a maioria das pessoas israelitas não tinha essa noção da guerra, da contravenção de uma divindade egípcia com o Deus divino, Deus de fato divino, poderoso, não é? O Deus todo-poderoso. E quando a gente olha para as histórias do Antigo Testamento, quase sempre as guerras de enfrentamento físico era consequência, era também acompanhada da rivalidade da divindade. Porque a nação que vencesse, o Deus dessa nação era considerado vitorioso. Então, Verdade. você tem ali as guerras que aconteceram com Israel, mesmo sendo um povo pequeno, né, derrubaram os muros de Jericó, né, destruíram outros povos ali muito fortalecidos, já moravam, habitavam naquela região há muito tempo. Então, Deus tinha prometido as terras e as propriedades onde habitavam os amorreus, ferezeus, gigazeus, mas esses deuses, todas essas nações tinham um Deus, uma divindade. Então, quando eles guerreavam, havia um interesse de alcançar a vitória, porque tinha algo muito espiritual envolvido, né? Tinha muito dessa questão espiritual envolvida. Então, ali a gente tem as divindades diversas do egípcio contra o único Deus, que era o Deus verdadeiro. Se você olhar ao olho humano, eram vários deuses adorados, né? Ali Panteão. um panteão de deuses, né, adorados no Egito, Deus Ra, o Deus, né, e vários outros deuses, o Faraó, que era considerado uma divindade, contra Anubis, e vai embora. os animais, né, e vários outros. O próprio Nilo Rio era. Nilo, considerado um deus, né? Então, assim, vários animais eram reverenciados como sendo como tendo algo sagrado, divino. Então, quando a gente vê Deus enviando as pragas, então a gente percebe que esses deuses nada puderam fazer para neutralizar as pragas enviadas pelo Deus de Israel. Algum comentário?
sobre essa batalha cósmica, essa batalha aí que estava acontecendo nesse cenário. Vocês conseguem imaginar que os israelitas conseguiam perceber que era uma batalha espiritual? Ou eles só conseguiam entender a luta diária ali? Poxa, eu tenho que fazer mais tijolos, eu estou agora apanhando mais, eu estou sofrendo mais, eu tenho que colher a palha. Porque a gente está agora no capítulo 6 de Êxodo, mas a gente percebe que todo o enredo posterior, ou melhor, anterior, vai dando contexto para a gente agora entender. Vocês acham que a gente consegue? Aí pergunto para o Vitor. A gente consegue perceber que a gente está em uma batalha cósmica quando a gente lida com pequenos ou grandes conflitos? Ah, com certeza. Todo dia que eu acordo, todo dia que eu saio, é sempre uma batalha ou outra. E às vezes elas são um pouco mais difíceis, às vezes é um pouquinho mais fácil, mas acho que para todo contexto é para a gente melhorar nossa relação com Deus e cada vez mais ficar ao lado dele. Victor, lá na escola, você percebe isso, essa batalha? Porque imagina, a educação adventista ela tem uma proposta, é uma escola confessional, ou seja, ela confessa uma fé e por isso ela trabalha conteúdos programáticos, ela trabalha um desenvolvimento para que essa criança, esse juvenil, ele possa se estabelecer firme para os homens, mas principalmente para com Deus. Você percebe isso na escola também, que há uma batalha cósmica acontecendo nos pequenos e grandes conflitos ali da instituição? Se sim, tem algum exemplo para dividir com a gente que não exponha, não quebra a ética dentro do seu trabalho ou das pessoas envolvidas? Pastor, eu creio que com certeza, viu? Porque, querendo ou não, é, a gente, como você falou, a gente está numa escola confessional que tem um princípio bíblico, né, por trás. E a gente crê que isso é, é muito importante também, juntamente com o pedagógico. Então, tem o pedagógico e tem o espiritual. E aí, quando a gente lida com o espiritual, é algo que a gente sabe que tem Deus querendo que as pessoas conheçam Ele, mas também tem o inimigo que é a versão disso. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que tem um aluno lá, que tá na escola, que está na capela, tá ali na sala de aula vendo a meditação, tá tendo ali um contexto, né, de conhecer a Deus e tal. O inimigo não quer isso. Então, por vezes, em casa, ele é influenciado, né, com jogos, com filmes, com músicas. E a gente tem na escola, pastor, muito ateus também. Então, às vezes, a gente está fazendo uma dinâmica, né, que tem a ver ali com a aula, né, de ensino religioso, e o aluno não quer participar, porque ele tem não se à vontade. A gente entende, a gente fala, não, de boa, Uhum. tudo bem, mas apesar disso, eu acho que a aula ali, a capela, influencia ele de forma direta ou indireta, porque ali, em meio a esse conflito, coisa que existe, a gente crê que existe, eu acho que ele é influenciado, né, sempre por Deus, apesar, né, desse conflito, eu acho que Deus está sempre ali nos influenciando pela graça de Deus. Para você que está nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo, você parou já para pensar que muitos dos nossos conflitos pessoais, seja na universidade, seja na faculdade, na igreja, eles fazem parte de um processo cósmico, onde há uma batalha entre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Emanuel, e também Satanás, com toda a sua estrutura de afastamento da percepção que existe um Deus de amor cuidando da gente. E por isso eu quero trazer aqui, e é bem provocativo, a primeira batalha. Eu acho que é o primeiro momento que abre a disputa entre os deuses, que é o momento ali das serpentes. Eu vou pedir para o Pastor Saulo, como é que foi esse momento? Descreve para a gente, meio que fazendo a releitura com suas palavras, como é que foi esse momento da batalha das serpentes ali, que a vara de Arão se transforma em uma cobra e tem outras cobras. Como é que foi isso? Relembra para a gente. Interessante, né? Deus manda Moisés se apresentar diante do faraó, e aí a pergunta de faraó é: quem é Deus? Né? Quem é Deus? Quem é essa pessoa que você está me apresentando aqui? Ele disse: olha, para provar que foi Deus que me enviou, olha, eu vou estar aqui o sinal. E ele joga a vara dele no chão e a vara se torna uma serpente. Bom, ele chama imediatamente os magos, encantadores, e eles fizeram também a mesma coisa, fizeram serpentes. E é interessante que, enquanto eles estavam olhando para aquela cena ali, a cobra, né, que veio da vara de Arão, engoliu as demais serpentes, né, criadas pelos magos. E aí, isso era uma demonstração, deveria ser uma demonstração
de que uma das serpentes Era superior. era superior. Não é? Era superior. Tinha alguma coisa de superioridade, tinha alguma coisa de especial nessa serpente. Agora, se você olhasse a olho nu para uma, talvez não houvesse nenhuma diferença entre uma e outra, né? A menos, o único fato diferente aí foi o fato de que uma suplantou, engoliu as outras. Então, a gente vê aí já nesse primeiro contato, a gente vê a supremacia dos milagres que Deus estava realizando. Quer falar, Victor? Não, acho interessante isso, né, pastor Saulo, porque, como o pastor falou, né, ali, a gente tem ali a primeira embate, né, a competição, né, de deuses, ou ali, e ali, quando ocorre isso, né, a cobra que Arão ali colocou, né, que Deus deu poder para, assim, se realizar, comeu, devorou, né, comeu a dos egípcios, né? Ali dos magos e tal. E aí o povo tinha a opção de quem que eu vou acreditar? Opa, se tem aqui uma cobra do Deus de Israel, do Deus do Egito, e a cobra de Israel, ela devora, então provavelmente eles poderiam agora, opa, então eu sei agora quem é o Deus que tem poder, o Deus verdadeiro, mas é bem interessante que eles não fala, a Bíblia fala, aliás, que o que poderia fazer que, por exemplo, o Faraó, ele se voltasse o seu coração para que o seu coração, né, para Deus, fala que o seu coração se endureceu mais e mais. Então, assim, coisas que deveriam ser para o bem, para demonstrar coisas positivas, fez também que o Faraó se endurecesse o seu coração. Se a gente olhar assim pela história, Israel não, as pragas enviadas por Deus para, para mostrar que Deus estava a favor de Israel, devastaram o Egito. Arrasou com o Egito, acabou com o Egito. Acabou com tudo que eles acreditavam que era divindade. Né? Destruiu Inclusive, a arqueologia, ela arqueologia revela prova que isso. houve um Prova período isso. no Egito que houve uma devastação. Uma devastação no Egito. Período que o Nilo se estragou, você pega as plantações se estragaram, as casas, a terra. Então veja, olha só, vamos olhar aqui, essas duas guerras aconteceram, a guerra literal, que era a oposição de uma nação contra outra, mas a guerra espiritual. Então, espiritualmente falando, todas as pragas colocaram Deus como infinitamente superior a todo conjunto de divindades pagãs egípcias, mas também a nação que era poderosa, infinitamente superior a Israel, desceu num nível tão baixo que talvez ela fosse rebaixada Ao nível ao dos escravos. nível dos escravos israelitas. Já pensaram isso? Então, olha só o que Deus faz ali para mostrar o seu poder. Olha, nessa discussão aqui, eu queria só dar alguns destaques para esse diálogo, porque tem tanta coisa que vai surgindo na nossa cabeça. Eu tenho certeza para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você também vai pegando vários pontos e gostaria de estar participando dessa conversa. Como eu estou tendo esse privilégio de estar participando dessa conversa aqui, eu fiquei pensando em uma coisa, pelo menos. Dos pontos, eu gostaria de compartilhar esta. É que Satanás tem poder de usar seres humanos para operar milagres que se assemelham, a princípio, aos milagres que Deus está realizando. Então ele oferece cura, ele oferece uma quase teofania, e ele vai impressionando. Então você vai ver em locais onde não há Deus, porque não há palavra de Deus, não há o segmento da vontade do Senhor, mas que você vai ver milagres acontecendo ali. Que são as pequenas serpentes. Esses milagres realizados com o propósito de enganar, eles também são limitados, porque a partir da terceira praga eles não conseguem fazer mais. Ó, que legal. Entendeu? O inimigo tem um poder limitado até para enganar. Nem se compara ao Até poder. para enganar, ele não consegue reproduzir as mesmas coisas que Deus faz. Então, ele tenta, ele consegue, até certo ponto. Porque se você continuar observando os milagres que Deus realiza, o inimigo não tem condição de fazê-los na mesma proporção. E eu deixo essa deixa com vocês aqui, encerrando esse primeiro bloco. E qual é a deixa que eu deixo para vocês? E a gente já se prepara, porque geralmente o segundo bloco ele é muito mais intenso e profundo, porque a gente mergulha de uma maneira mais destacada na palavra de Deus. É que a gente tem muitos falsos
deuses, muitos falsos impressões da divindade. E a gente precisa saber como identificar isso e como saber nos desviar dessa situação. Porque a batalha não terminou, mesmo que a gente já saiba quem vai ser vencedor, e nós nesta vida ainda vamos ter que enfrentar muitas dificuldades para continuar saindo desse Egito espiritual que nós vivemos para caminhar para a nova Canaã tão prometido na Bíblia. Então, você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, segura, ouve os comerciais e daqui a pouco a gente volta, porque aí o segundo bloco, o segundo momento, promete e promete muito. Chegou a hora dos nossos comerciais. Mas relaxa, aqui o comercial é cheio de propósito e recheado de bênçãos. Se liga no que tá rolando no movimento jovem da Rio Fluminense, a melhor associação do mundo. Mega Vigília tá vindo aí, ó. Anota as datas. 9 de agosto no Kite e 30 de agosto na Igreja Central de Campos, das 6 da tarde às 10 da noite. E quem que vai estar lá? Henrique, Sidney, Geu, Ricardo e muito mais, prontos para impactar com a palavra. Quer informações? Corre lá no Instagram, @jovensadventistas Rio Fluminense. Vou repetir, @jovensadventistas Rio Fluminense. Acamp Jovem Reset, participações confirmadas: Sérgio Saas, o Brabo, Banda Margem Norte, isso aqui é coisa fina. E o melhor, com a palavra, pastor Robson Aleixo e também Cristiano Halab. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Se não for assim, por favor, me desculpe. E se liga na data, 31 de outubro a 2 de novembro. Já fez sua inscrição? Repetindo a data, 31 de outubro a 2 de novembro. O tema: um chamado para recomeçar, renovar e viver um novo tempo com Deus. Uau! O tema é impressionante, é lindo, mexe com o nosso coração. Vou repetir: um chamado para recomeçar, renovar e viver um novo tempo com Deus. Já separa a barraca, o caderno e o coração, porque esse reset é do alto. Congresso de Jovens em Busca da Identidade vai acontecer no Colégio Adventista de São Gonçalo nos dias 8 e 9 de agosto. No dia 8, às 7 da noite, no dia 9, às 9 da manhã. Ó, se liga ali. Com quem? Carlos Augusto, Banda ID7, Ministério Atos e outros convidados. Valor? Gente, baratinho demais, só R$ 35. As inscrições começam agora, ou melhor, vão até o dia 30 de julho. E mais detalhes você consegue encontrar ali no Instagram, @região_central. Repetindo, @região_central. Matrículas de inverno também estão abertas. Vamos falar da educação adventista, a melhor educação do mundo, muito além do ensino. Ó, fez até o dia 31 de julho a sua matrícula, você já garante os materiais didáticos, mais um uniforme completamente grátis. Não perde essa oportunidade de começar já preparado, todo equipado com material didático e também com uniforme. No mais, faz o seguinte, segue, compartilha, marca a galera e continua conectado com a gente. Tô falando do nosso podcast Além do Sábado. Repetindo, não custa nada para você. Começa a seguir, compartilha, marca a gente e vai para cima. É isso e até o nosso próximo encontro. Estamos de volta ao segundo momento, a segunda parte do episódio. E aí, gente, eu já quero falar de milagres com vocês,
porque a gente viu que aquilo ali não eram só truque de mágica, a gente estava falando de sinais, de prodígios, as pragas são sinais, prodígios da vontade de Deus, do poder de Deus. E aí eu já vou olhar para o Vitor. Vitor, você como bombeiro vai ver muitos milagres acontecendo. Deus quiser. Exatamente. Me conta, já viu algum milagre acontecendo? Se já, me conta como é que foi, conta pra gente, conta pra galera que está nos assistindo e que está nos ouvindo também. Rapaz, milagre é uma bênção, né? Quando a gente vê. A gente se sente muito especial quando consegue ver. Milagre, ô Binho, nesse contexto assim, de eu ver um milagre, é um pouco difícil. Mas eu teve uma coisa na igreja que quando eu entrei, que uma pessoa chegou pra mim e falou: Cara, quando eu vi você lá no PG, eu sabia que era um milagre. Caramba, Porque. você era assim? Não, porque, contexto, né? Assim, eu nunca fui adventista, de berço eu não era adventista, tá? Eu fui me tornar adventista tem uns 2 anos e só me tornei porque minha namorada também é. Aí Então- ela. Pode falar. Não, não. Aí ela começou a me levar na igreja. E um pensamento comum, pelo menos lá dentro, é que quando uma pessoa do mundo namora alguém da igreja, o medo é essa pessoa do mundo trazer essa pessoa pro mundo também. É porque as estatísticas mostram que isso acontece mais do que o contrário. Caraca, sério? Sério, sério. Por isso que a gente, como pastor, a gente fala assim, cara, primeiro traz para Jesus, traz para a igreja, e aí você assume o compromisso, porque ele demonstrou provas que ele quer se relacionar com Deus, ou ela quer se Sim, relacionar com com Deus. certeza, sim, sim. Porque primeiro Deus, depois o outro, mas continua que você é um milagre e você quebrou a estatística. Obrigado. Mas lembrando, você que está nos assistindo, as exceções só servem para confirmar a regra. Vai, Vitor! Com certeza. Desafiei as estatísticas e eu desafiei tanto que no próximo sábado, convidado pelo pastor, eu vou pregar na igreja. E eu não imaginava que eu iria pregar Então no você, canal é da um, igreja. então você é um milagre, continua sendo, né? E quando eu olho, vejo essa história, começo a refletir, eu penso, cara, Deus é maravilhoso, né? Eu sou muito grato por esse milagre que ele fez na minha vida. De verdade. De verdade. Pastor Saulo, algum milagre, pastor Victor, algum milagre que vocês lembram? Tirando o seu que você contou, se você não assistiu os episódios passados, ele contou como é que foi o chamado dele e para mim foi uma sequência de milagres. Lembra de alguma situação assim? Rapaz, eu me lembro de uma vez, eu era garoto, me lembro que a gente andava de carro com meu pai tinha uma caminhonete e a gente andava na carroceria, naquela época podia, né? E eu me lembro que a gente estava voltando de um momento, de umas visitas religiosas que meu pai gostava de fazer no sábado à tarde, passando por uma estrada de terra, assim, com muita areia. Eu me lembro que numa das curvas, o meu irmão caiu e a gente constatou que o pneu do carro tinha passado por cima dele. Ele levanta, batendo a poeira, saiu correndo atrás do carro, a gente pediu o pai para parar. E aí a gente pegou, fomos resgatando o nosso irmão. Ele subiu na carroceria do carro e com vida e nada aconteceu. Foi examinado, olhado assim, né, pela gente, pela mãe, pelo pai, e nada aconteceu. E isso pra gente foi um milagre. Eu tenho recordação disso. Impressionante. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se você está acompanhando o podcast, já assistiu 1, 2, 3, 4, então no quinto. Cada história do pastor Saulo é uma preciosidade, porque ela renova a nossa fé e vê que o pastor Saulo é também um milagre de Deus. Já pensou, o carro o rapaz caiu, capotou, rolou, a roda passou por cima e ele só tirou. Só levantou, batendo a poeira e saiu correndo atrás do carro. Meu pai parou o carro e ele subiu no carro. Cara do céu, que coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Um É, dia meu pai virou é. para minha mãe e disse assim: temos que agradecer a Deus. Criamos 5 filhos, nenhum deles morreu. Tá tudo vivo. Muito bom. Gente, milagre. Milagre, ele tem um papel importante na vida cristã? Sim. Eu creio que sim. Sim. Eu Ele imagino que sim também. fortalece a nossa fé. Eu já disse aqui num episódio anterior que a fé não deve estar baseada em evidência e milagre, né? Porque senão, o dia que ele não acontecer, você corre o risco de perder a sua fé. Já a fé ela precisa estar intacta, mesmo que haja ausência de milagres. Pastor, Mesmo que haja ausência de milagres na sua vida, a fé ela precisa prevalecer. Imagine, por exemplo, Abraão estava caminhando para o Monte Moriá
e ele esperava algum sinal e ele não veio. Ele esperava um sinal de Deus ali na caminhada. Imagine se ele tivesse desistido, voltado para trás da sua jornada e não tivesse levado seu filho. A gente não saberia que ele era o pai da fé hoje, né? E se Jó tivesse jogado a toalha, chutado o balde, como a esposa estava sugerindo, por exemplo, ele tinha ausência de orientação, Deus parecia estar em silêncio para ele. Então, veja, a gente tem exemplos de pessoas que, embora não tivessem respostas, direcionamentos, né, e não tivessem ouvido a voz de Deus no momento que eles mais esperavam ouvir, eles continuaram avançando, crendo que Deus estava conduzindo, né? Então, acho que a fé genuína, ela não está baseada, alicerçada em milagres e evidências, apesar delas, apesar deles. Você levantou um pouquinho o microfone. Pode falar. Eu falo aqui, ó. Pronto. É interessante, né, que o pastor Saulo falou, porque a fé é aquilo que a gente não pode ver, mas mesmo assim a gente crê, né? É a questão de fato que se esperam, né? E mesmo que a gente espera, e se não acontecer, mesmo assim a gente tem que confiar, né? Na lição a gente viu um pouquinho disso, né? Quando os sinais e os prodígios foi feito para o povo confiar em Deus. Mas mesmo assim o povo por vezes não confiou, e não confiou porque estava passando por muito difíceis. E também, por vezes, a gente vai passar por algo muito difícil da nossa vida. E quando a gente passar, o milagre pode vir ou não. Mas não necessariamente significará ou significa que Deus não está conosco. Porque Deus está conosco em todos os momentos. E quando o milagre vier, é bênção porque Deus ele escolheu operar um milagre para que através disso eu pudesse crer nele, confiar nele, ou saber que ele está comigo. Mas e se não vier, né? E tem a música que a gente gosta de Jó, né? Se ele fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele ainda assim é Deus. Os meninos ali em Daniel, eu acho incrível, né? Que ele falou bem assim, ó. Se Deus me livrar da fornalha, ele é Deus. E se não me livrar, e se não, ele ainda assim é Deus também. Então, o moleque poderia vir, eles iriam confiar. Eles iriam entender que era Deus. Mas se não viesse, e se eles morressem, ainda assim, eles iriam morrer com fé, sabendo que Deus é Deus do mesmo jeito. Uma coisa que eu percebo é que no começo da jornada cristã, parece que os milagres eles são mais comuns. E são dos milagres simples aos milagres mais assim, que a gente nem imagina. Estamos saindo para pegar o avião, onde é que está aqui a passagem, a passagem, né? Onde está o passaporte, não sei onde está o passaporte, aí hora acha. Poxa, onde é que eu coloquei a chave do carro? Tá muito frio, dá para o senhor mandar abrir aqui o sol? Eu tenho uma experiência assim, estava comportando em Vitória da Conquista, é uma cidade que está a quase 1.000 metros acima do nível do mar, na Bahia, é Caramba. diferente, é a Suíça baiana, um frio. E eu lembro que eu estava com um colega caminhando e eu tremendo de frio, na época eu pesava 63 quilos com 1,85 m, imagina. Um palito. E aí ele olhou para mim e falou: "Você está com frio? Você não vai ser pastor? Ora para o teu Deus aí para ver se ele abre o sol." E, gente, estava fechado, clima frio. E aí aquilo me incomodou e eu fui para dentro de uma salinha, a gente parou, ele foi fazer alguma coisa. Eu fui para a salinha, orei, falei: "Senhor, por favor, manda abre o sol e tal." 15 minutos depois eu saí. Gente, não tinha nuvem no céu, um sol de rachar, um calor. E aí eu, na minha pouca maturidade cristã, dei um tapão na cabeça dele e falei assim: "Olha aí o futuro pastor, oração tem poder." E aí a gente riu. Mas veja, no começo parece que as coisas são mais facilmente respondidas. E quando vai passando o tempo, parece que elas vão. As respostas não acontecem na mesma velocidade no começo da fé. É proposital? É pedagógico? Essa impressão que eu tenho é uma impressão verdadeira? Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Você que está nos assistindo aí de casa, em algum momento, acontece isso também? Aquela história, poxa, olha, no começo da minha jornada cristã, parece que eu conversava com Deus, tudo acontecia, agora não está acontecendo mais. Isso é real? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu creio, pastor, que também teve com maturidade, né?
Por que eu falo isso? É, quando a gente tá novo na fé, né? A gente quer saber, conhecer, experimentar muita coisa. A gente experimenta. Tô falando com o Vitor agora, né? Ele tem 2 anos de batizado, né? Sim, 2 anos. Falou, Vitor, você tá na melhor fase da sua vida, que tá vivendo o primeiro amor. Primeiro amor, a gente quer ler, a gente quer pregar, quer estar no PG, tá no jovem, isso é maravilhoso. E quando a gente está mais maduro, talvez a gente esquece um pouquinho, né, do que é o primeiro amor. Mas a maturidade faz com que a gente entenda que mesmo que não venha um milagre, como falou o pastor Saulo, eu não preciso dele para saber que Deus está comigo. E Deus, como vê que eu estou maduro, ele age de acordo com a minha maturidade. Quer ver um exemplo? Tá vendo também um podcast, e aí ela fez uma pregação. Ela falou bem assim, ó, a música que tava pregando. Falou, olha, às vezes a gente tá namorando, né? A gente dá ali bombom, faz serenata, a gente faz um monte de coisa pra conquistar, é um processo. Mas quando casa, você não faz mais isso. Por quê? Você já atingiu uma maturidade no na sua relação que o que você fazia antes não era mais preciso para e- a sua esposa, por saber que você ama ela. Porque a maturidade faz com que o que talvez o milagre que acontecia antes, talvez o bombom que eu dava, a serenata que eu fazia, não é necessário para saber que eu amo ou que Deus está comigo com milagre ou sem milagre. Eu acho que os milagres eles continuam acontecendo, mas a gente meio que vicia. Meio que, sabe, aquele negócio de você acostuma tanto em recebê-los, que agora você, cada vez que um milagre acontece, você espera um maior. Então a gente hoje tenta contabilizar só aqueles que foram extraordinários, um negócio grande, sabe? E vai desconsiderando E os aí pequenos você, milagres, isso, que não são pequenos, não porque são, não tem não, milagre grande e milagre pequeno, né? são intervenções de Deus. E essas intervenções de Deus, aqui no contexto das pragas do Egito, essas intervenções de Deus, elas tinham propósitos salvíficos, elas tinham propósitos redentivos. Deus queria que o povo de Israel sentisse o poder de Deus lutando a favor Uhum. deles, e essas pragas também deveriam fazer com que o povo egípcio refletisse a respeito do que estava acontecendo para que eles se arrependessem, para que eles pudessem ter temor de Deus. Então, eles acontecem, esses milagres acontecem com propósitos específicos. Então, olha só, Né? eu quero, pastor Saulo, que o senhor encerre a nossa fala aqui. E penso que o senhor vai falar, porque o senhor vai mandar um recado para os nossos jovens, para os nossos ouvintes, aqueles que nos seguem. Olha só o texto que eu separei aqui. A gente conversou e é só um review. A gente falou sobre os milagres que acontecem na Bíblia, a batalha cósmica que ocorreu entre Deus e Satanás, que utilizava o panteão egípcio ali, o endurecimento do coração de Faraó, tema do próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu peguei aqui um texto de Ellen White, no Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó: Satanás está constantemente tentando contrafazer a obra de Cristo e estabelecer seu poder e pretensões. Ele leva os homens a explicar os milagres de Jesus, fazendo parecer que são os resultados das habilidades e do poder humano. Desta maneira, destrói em muitas mentes a fé em Cristo como Filho de Deus e leva as pessoas a rejeitar os graciosos oferecimentos da misericórdia através do plano de redenção. Satanás está aqui, tentando você, buscando contrafazer o que Deus fez, te desviando do foco, utilizando milagres, sinais, e isso está se espalhando. E a gente vê isso com uma facilidade muito grande, seja no Instagram, seja no YouTube, seja numa igreja da vizinhança, seja no comentário do colega de trabalho. Parece que está acontecendo milagres em todos os lugares, menos aonde eu estou. Pastor Saulo, conselho para os nossos jovens, e é contigo que a gente encerra esse episódio. Manda uma mensagem para eles, como é que ele mantém esse coração puro para ouvir a voz de Deus e saber distinguir o que é dele, do Pai, e o que não é do Pai. As forças do mal fazem muito barulho. Lá no Egito era um conjunto de deuses lutando contra um único Deus. A gente é tentado olhar para o barulho do mal e pensar que o mal vai triunfar sobre a nossa vida, que você não vai vencer diante da provação, da tentação, mas a gente sabe que o final dessa história,
Deus vai sair vitorioso. E se Ele luta por você, você também vai vencer. Você vai vencer a perseguição no seu emprego, você vai Amém. vencer a falta de dinheiro que você hoje tem, você vai vencer no projeto de vida que você traçou para você. Você quer ser bombeiro, né? Você vai vencer. Deus está lutando por você, tá? Deus luta em favor daquele que é mais fraco, daquele que não tem chance de vencer. Então, Deus está lutando por você. Se você se sente pequeno diante das forças do mal, se você se sente pequeno diante das batalhas espirituais que você enfrenta para se manter fiel a Deus, se manter na igreja, é uma luta para você ir no sábado, é uma luta para você acordar cedo, é uma luta para você vencer a tentação, o vício, é uma luta para você deixar de ir à balada, os convites, ceder os convites do mundo. Você vai vencer porque Deus está lutando por você. Então, tenha esperança, creia, persevere. Deus está lutando por você. Os milagres pequenos que Deus está realizando em sua vida, às vezes a gente pensa que eles são pequenos, mas eles têm propósitos redentivos. Deus está sustentando a sua vida. Deus está protegendo você diante da violência. Deus está protegendo a sua vida, conservando você, tá? Para que você possa testemunhar desta fé, e desse Deus maravilhoso para teus amigos, para os colegas que trabalham com você, que estudam com você. Amém, amém e amém. Que mensagem linda. Obrigado, pastor Saulo. Obrigado, Victor e Vitor, por estarem participando. E a gente se encontra domingo que vem, no próximo episódio, porque aqui no Além do Sábado, a gente está sempre aprendendo da palavra de Deus e conhecendo mais do Senhor. E hoje eu vou fechar e vou orar por vocês que estão aqui no estúdio e também orar por você que está em casa. Feche seus olhos se for possível, se não, conecte-se com Deus, porque a gente vai pedir a bênção dele para que a gente possa viver tudo que a gente aprendeu aqui nessa discussão. Grandioso Deus e Pai eterno, te agradecemos muito porque o Senhor é bondoso conosco. Satanás pode tentar te imitar de várias maneiras, mas sabemos que só o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor veio e deixou isso claro em seu amor e nos milagres verdadeiros. Todos os dias o Senhor opera milagres nas nossas vidas. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo, para que possamos perceber a mão do nosso Pai nos conduzindo para um caminho sobremodo melhor do que a gente pensa escolher. Fica conosco, em teu nome nós oramos. Amém.